Galera, política é uma coisa complicada, hein? E política, quando mistura com economia e com risco de impeachment, pelo menos segundo o presidente Bolsonaro, pior ainda mais. Para quem não sabe, o Bolsonaro vetou a anistia que tinha sido dado pela questão tributária das igrejas, né, pagamento de impostos, mais ou menos de R$ 1 bilhão, ou seja, uma conta gigantesca, mas ele disse que se ele fosse deputado ou senador, ou seja, pertencesse ao Congresso, ele vetaria o veto que ele mesmo deu. Mas se ele vetaria a coisa que ele mesmo fez, por que será que ele vetou? Se você quer entender essa situação e muito mais sobre geografia, política, geopolítica, atualidades, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Tamo junto? Então tá. Galera, vamos lá, o seguinte. Primeira coisa, por que igrejas não pagam impostos de maneira geral? As igrejas, elas fazem parte do terceiro setor da economia. O primeiro setor é tudo aquilo que pertence à esfera pública, então, sei lá, um colégio estadual, um hospital estadual, enfim, tudo que seja do Estado. O segundo setor da economia é tudo aquilo que pertence à esfera privada, então um colégio público, um colégio privado, um hospital privado, um mercadinho, enfim, tudo que gere valor ali no sentido privado, com fins lucrativos. E o terceiro setor são todas aquelas entidades que não possuem fins lucrativos. Aqui a gente considera instituições religiosas e ONGs como os dois maiores exemplos, né? Então, a ideia de uma igreja não sofrer tributos, não ser taxada, é porque ela não tem fins lucrativos. Só que acontece que alguns anos atrás começou-se a perceber que algumas igrejas, principalmente igrejas, né, estavam tendo uma acumulação de capital gigantesca e não estavam distribuindo esses recursos para a melhoria da própria instituição ou para fazer programas sociais. Porque pense o seguinte, por que é isento de tributação ou uma igreja ou uma ONG? O Estado pensa assim, eu não dou conta de ajudar a educação, a saúde, o transporte, a segurança, etc. Então, instituições que não quiserem lucrar com a sua instituição, mas sim ajudar a comunidade, eu vou isentar de impostos, já que eu sei que eu, Estado, não consigo cumprir o meu papel. Por isso, uma ONG que preza pela preservação ambiental, ela até pode arrecadar um dinheiro, mas todo o dinheiro que ela arrecada, ela tem que reinvestir em melhoria na sua infraestrutura, tem que investir em pegar, preservar mais o meio ambiente, criar mais sistemas de fiscalização. A igreja é a mesma coisa. O que vem acontecendo, principalmente em algumas igrejas, não quero aqui particularizar, né, enfim, né, a gente sabe quais acontecem aí, é que estava tendo um lucro muito grande, sendo que não é a intenção, e eles estavam distribuindo esses lucros para os principais missionários, para os principais contribuintes, segundo eles, que eram os pastores, etc. Então, na prática, donos dessas instituições estavam ganhando muito dinheiro sem tributação. Era como se fosse uma empresa que estava se formando ali e não estava pagando os impostos. Então, por isso, começaram essas tributações. O que os líderes religiosos, alguns, né, estou particularizando aqui, eles alegaram que foi uma coisa muito rápida, eles nunca tiveram que pagar e não houve nenhum tipo de contabilidade, etc., para fazer eles pagarem os seus impostos. No final das contas, a dívida que eles têm beira R$ 1 bilhão e o Congresso, ele votou, e prestem bem atenção, maciçamente, tá? Praticamente todas as bancadas votaram, algumas exceções, o PSOL, por exemplo, votou contra, né? Contra essa anistia para as igrejas. O Bolsonaro tendo um pepino ali nas mãos, porque ia ser uma anistia muito grande, um perdão muito grande das dívidas, ele pensou, bom, se eu votar para continuar com essa anistia, continuar com esse perdão, eu corro dois riscos. Primeiro, a área econômica. Paulo Guedes falou, Bolsonaro, não faça isso, pelo amor de Deus, porque é importante esse tipo de imposto pra gente, né? E é uma coisa que, enfim, deveria ser taxada, porque é como se fosse um lucro que aquele empresário, que é o dono da igreja, está tendo. Outra coisa, se você anistiar, se você der o perdão, é bem capaz que você possa até ser colocado como um crime de responsabilidade por estar descumprindo a Constituição, por estar dando uma anistia a quem não poderia ser anistiado. Beleza. Só que do outro lado, a gente tem a bancada evangélica. A gente tem uma bancada religiosa muito forte e que, aliás, a gente sabe que tem uma parceria muito grande com o governo Bolsonaro. E os caras começaram a pressionar. E aí, Bolsonaro, você vai vetar? Certeza que você vai vetar? Porque se você vetar, você vai perder apoio que a gente dá aqui para você na Câmara, no Senado. E aí, quando você quiser votar uma reforma do Pacto Federativo, uma reforma administrativa, reforma tributária, a gente pode tirar o apoio que a gente tem de vocês. No final das contas, o Bolsonaro, ele vetou para não sofrer um risco de impeachment e para não descumprir a agenda mais liberal do Paulo Guedes, mas em compensação, ele falou que se ele fosse deputado e senador, ele vetaria o seu próprio veto, dando a entender que é um cara que não está agindo por convicção, ele está agindo por interesses.
E essa é a grande complicação, porque quando a gente tem isso ao longo da história, a gente viu bastante já no Brasil, um presidente que age por interesses e não por ideologia, não por convicções, ele pode ter que ficar justificando a todo momento, porque os interesses eles mudam a toda hora. Agora, se fosse por uma convicção própria, pô, não, eu sou favorável que as igrejas não sejam tributadas. Então, beleza, arque com a responsabilidade disso que você fez. Ah, não, acho que a igreja tem que ser tributada sim. Então, vou vetar essa anistia que foi dada. Arque com a responsabilidade do que você fez. Essa arte da governabilidade, essa coisa de ficar querendo agradar todo mundo, quando você quer agradar todo mundo, na verdade você acaba não agradando ninguém, tá? Essa é a grande verdade. Professor, mas se ele autorizasse a anistia, isso poderia correr risco de impeachment. Galera, de verdade, impeachment tem que ter motivação política e motivação jurídica. Vai alegar que é crime de responsabilidade. Vamos supor, alegou que é crime de responsabilidade. Você acha mesmo que a população, de maneira geral, que é super favorável à tributação das igrejas, e tanto aqui protestantes, católicos, que não percebem que existem algumas lideranças religiosas que usufruem da igreja, usam de ser uma instituição religiosa para arrecadar lucros para si mesmo, você acha que esses caras vão apoiar o Bolsonaro? Você acha que os liberais, por exemplo, que apoiam o governo, não vão apoiar esse tipo de medida? Então, mesmo que tenha uma motivação jurídica, ele não ia ter apoio político para sofrer um processo de impeachment se ele fizesse uma coisa que, pela convicção, pela questão tributária brasileira, pela questão fiscal, fosse responsável. Tudo bem, galera? Deu para entender aqui a questão? O porquê que o Bolsonaro fez isso? Totalmente contrário, tá? Por convicção, vete ou aprove, mas faça não por interesse. Ali não prometeu combater tudo isso? Enfim, tá ficando um pouco estranho. Beleza, galera? Deu pra entender o que aconteceu aí com a questão da anistia, o perdão, essas coisas? Se vocês entenderem, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até mais.